Tebas, a cidade dos vivos, a joia mais preciosa do faraó Sete I. A cidade de Imhotep, sumo sacerdote do faraó, guardião dos mortos. Nostalgia, hein? Fala, arquitetos e arquitetas, meu nome é Rodolfo Tomazelli, eu sou estudante de arquitetura e urbanismo na Universidade Federal do Paraná e hoje a gente está estreando o primeiro vídeo com conteúdo do canal. A gente vai voltar lá para o Egito Antigo e bater um papo sobre o gênio criador da arquitetura, Imhotep. Fica ligado que depois da vinheta a gente conversa mais. Imhotep, cujo nome significa aquele que vem em paz, foi um polimata egípcio que viveu entre os séculos 28 e 27 a.C. e serviu ao faraó Djoser, da terceira dinastia, como chanceler e foi sumo sacerdote do deus Ra. E, gente, não é à toa que os historiadores e arqueólogos definem ele como polimata. Polimata é uma pessoa que tem conhecimento em diversas áreas da ciência. Porque, segue a lista. O cara era astrônomo, astrólogo, juiz, escriba, matemático, médico, engenheiro e para nós aqui do canal, o mais importante, ele foi o primeiro arquiteto com obras conhecidas e documentadas da história antiga. E segundo uma pedra que foi encontrada no leito de um rio no deserto oriental do Egito, ele era filho de Khenefer, um mestre de obras do reino que foi nomeado pelo próprio faraó. E ainda jovem, ele aprendeu nas oficinas reais de Mênfis, que era a capital do Egito Antigo, a arte e o ofício da construção com seu pai. E já mais velho, nos anos de 2667, 2648, já como vizir do faraó, vizir era um tipo de primeiro-ministro, ele foi encarregado pelo próprio Djoser a construir um túmulo totalmente em pedra. Rodolfo, pedra, mas pedra já não era utilizado? Gente, pra vocês entenderem, tem que entender aqui sim, pedra já era utilizado nas construções, só que em partes isoladas, não na sua totalidade. Então, o Imhotep teve esse marco de construir um monumento totalmente feito de pedra. E para quem era esse túmulo? Lógico, para o próprio faraó Djoser. E desse modo começa a história da primeira pirâmide do Egito. Então vocês entenderam que a função de uma pirâmide, não só aqui nesse momento histórico, mas em toda a história do Egito, era de proteger e abrigar o corpo mumificado do faraó, certo? Ou seja, servir de túmulo. Aí nesse ponto do vídeo vocês devem estar se perguntando, mas Rodolfo, se a primeira pirâmide só surgiu com Djoser e Imhotep, antes deles, onde que os faraós e até mesmo os nobres egípcios eram sepultados? Boa pergunta, vem comigo que eu vou te responder. Por mais de 500 anos, os faraós e nobres do Egito eles eram sepultados em estruturas chamadas de mastabas. Aí veio o Imhotep e o Djoser e quebraram com essa tradição. Tá, Rodolfo, mas me explica o que é uma mastaba. Então, gente, mastaba é um tipo de túmulo egípcio que tem seu formato, sua estrutura parecido com um tronco de pirâmide e ela é construída a partir do empilhamento de tijolos de adobe, tijolos de barro, tijolos de argila. E do árabe, mastaba significa banco de pedra, porque essas estruturas elas eram construídas no meio do deserto e com o tempo elas acabavam sendo soterradas por areia. E ficava só um filetinho da parte de cima da mastaba, que parecia um banquinho de pedra. Daí vem a denominação mastaba, banco de pedra. Tá, e como funcionava? Basicamente de duas formas. Ela tinha parte superior, parte de cima, parte inferior, parte de baixo. Na parte superior ficava a capela funerária, onde os familiares dos mortos iam lá rezar pela alma do falecido. E na parte inferior, parte de baixo, ficava o sarcófago, o corpo mumificado do faraó ou do nobre egípcio. Tá, Rodolfo, você já falou de mastaba, você já falou de faraó, você já falou de pirâmide. Onde que o Imhotep se encaixa nessa história? Lembra que eu falei que o Djoser, o faraó, na época do Imhotep, pediu para ele construir um túmulo? Então, aí o Imhotep pensou assim, cara, em vez de eu fazer uma simples mastaba, acho que eu vou inovar. Por que eu não empilho 6 mastabas para mostrar o poder do faraó? Eu acho que ele vai gostar. E assim surgiu a primeira e mais antiga pirâmide do Egito,
a pirâmide de Zoser, ou pirâmide de degraus, ou pirâmide de Saqqara, que tem mais de 60 metros de altura, equivalente a um prédio de 20 andares e uma área da base de 13.189 metros quadrados. E como essa pirâmide foi erguida? Aqui é a parte bonita e a parte arquitetônica do vídeo. Então, presta atenção que vai rolar uma animaçãozinha que eu fiz no SketchUp aqui do lado, porque só eu falando pode ficar meio confuso de entender. Então, eu fiz essa animaçãozinha que vai ficar muito fácil a compreensão. O que aconteceu? Imhotep e os construtores, eles dividiram a construção da pirâmide em 3 etapas. A primeira etapa, o que eles fizeram? Eles pegaram uma pedra quadrangular de calcário, parecida com uma mastaba. Colocaram lá em cima da fundação onde eles iam construir o túmulo, a pirâmide. Beleza. Na segunda etapa, eles ampliaram os 4 lados dessa mastaba e ficou uma base enorme. Tá, beleza. Isso formou a base de uma pirâmide que futuramente teria 4 degraus. Então, fizeram a base, colocaram uma mastaba em cima, segunda mastaba. Colocaram a terceira mastaba, colocaram a quarta mastaba. Isso já somava 43 metros. Tá, e na terceira etapa, o que o Imhotep fez? Ele foi na base e ampliou as faces norte e face oeste. Tá, ele foi para a segunda mastaba, ampliou face norte, face oeste. Assim sucessivamente até chegar na quarta mastaba. Aí o que aconteceu? Lá na quarta mastaba, ele tinha uma área muito grande, espaçosa. Então ele pegou mais 2 mastabas e encaixou uma em cima da outra, somando 6 degraus, 60 metros. E, gente, não é à toa que ele fez essa pirâmide em forma de degrau, em forma de escadaria. Porque a ideia do Imhotep era que quando o faraó Djoser morresse, a sua alma poderia usar os degraus da pirâmide como escada para ascender aos céus. É por isso que a pirâmide não é chamada de mastaba empilhada, e sim de pirâmide, porque esse termo pirâmide significa ascender, elevar. Bonito, né? Olha o pensamento do cara. E para construir esse monumento, que foi o primeiro monumento feito de pedra talhada, foram utilizados blocos de pedra calcária para construir as 6 mastabas, né? E após empilharem essas 6 mastabas, ela por fora, sua parte externa foi toda revestida com calcário fino, para que quando o sol batesse na pirâmide, ela refletisse. E para erguer essa pirâmide e deixá-la de pé, olha isso, o Imhotep ele teve que criar uma fundação, porque ela ia ser erguida no meio do deserto, a areia, ia ser muito fácil de cair. Então ele teve que criar um tipo de fundação, ou seja, ele foi um dos primeiros a mexer com tensão e deformação de materiais. A grosso modo dá para falar que ele foi um dos primeiros a mexer com resistência dos materiais. Isso, cara, lá no século 28 a.C. E você aqui no século 21 pegando DP em resistência dos materiais, que eu sei, viu? Mais brincadeiras à parte, após a morte de Djoser, Imhotep continuou como vizir, mas ele continuou como vizir do faraó Sequenquet ou Tirês, que era, segundo a literatura, não se sabe muito bem, provavelmente era ou filho ou irmão do antigo faraó Djoser. E adivinha, Imhotep também foi encarregado pelo faraó de construir um túmulo. E segundo os historiadores e arqueólogos, a pirâmide que o Imhotep foi construído por o faraó Tirês era para ser maior que a pirâmide de Djoser. Era para ter mais de 70 metros e mais de 7 mastabas. Só que a gente não sabe disso, a gente nunca vai saber, na verdade, porque ela nunca terminou de ser construída, porque acham que um dos motivos dela nunca ter sido acabada, né, sua construção, é pelo curto reinado que o faraó Tirês teve, de 6 a 8 anos. E hoje o que a gente tem é só uma pirâmide escalonada de 7 metros inacabada, que seu apelido é pirâmide enterrada, porque quando encontraram ela estava totalmente soterrada de areia
e os arqueólogos acabaram dando o nome para ela de Pirâmide Enterrada. E, para terminar, algumas informações e curiosidades adicionais sobre Imhotep. Acredita-se que ele projetou e construiu o próprio túmulo, mas infelizmente até hoje não foi encontrado nada, mas as buscas, escavações, expedições continuam, até porque os arqueólogos acreditam que deve ter muito documento e inscrições sobre arquitetura dentro do túmulo dele. E a engenhosidade desse cara, gente, que é tido como o primeiro gênio da humanidade também, foi a de pegar técnicas de engenharia e arquitetura artística que eram utilizadas para construções de madeira e aplicar tudo isso em construções de pedra talhada. Então o legado do Imhotep para a arquitetura foi muito, muito, muito grande. A gente deve a ele colunas estriadas e não estriadas, pórticos, capitéis, propileus, e a ele a gente também deve o hábito que os egípcios têm de posicionar as pirâmides no eixo cardinal norte-sul e ao longo do curso do Rio Nilo. E é por isso que ele é tido como um dos maiores, se não o maior gênio da humanidade. Muito obrigado a você que viu até aqui, que me acompanhou até aqui. Eu gostei muito de fazer esse vídeo, foi muito trabalhoso, mas muito prazeroso também. Aprendi muita coisa que eu não tinha visto na faculdade. E, gente, se você gostou do vídeo, deixa o joinha aí, curte, compartilha. Pra mim, agora, nesse momento de início de canal, é mais importante o comentário. Deixa aí no comentário críticas, sugestões, reclamações, como eu posso melhorar o canal, outros tipos de conteúdo que eu posso trazer aqui, porque o nosso intuito aqui no canal é sempre melhorar, porque aqui a gente preza a qualidade e não a quantidade. Então, se você gostou, deixa o joinha aí, me ajuda a dominar o YouTube e ser o maior canal de arquitetura do Brasil. Até o próximo vídeo e tchau!